Boa noite a todos. Com a paz do Mestre Jesus possa estar presente em nossos corações e nós possamos levar onde estivermos, Que isso é o que cada um de nós viemos aqui buscar. O nosso estudo de hoje é o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. E claro que esse capítulo 7 é o início da bem-aventurança, ou seja, o Sermão do Monte. Só que eu quero fazer uma pequena observação, como que Kardec montou esse Evangelho segundo o Espiritismo. Vou falar somente uma sequência até no capítulo 7. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, nos 4 primeiros capítulos, ele nos traz os princípios da doutrina espírita. E quais são eles? Primeiro capítulo, não vim destruir as leis. Esse capítulo nos traz a evolução do pensamento religioso. Eles traz, vem nos mostrar a participação de Moisés, de Jesus, Moisés a primeira revelação, Jesus a segunda revelação, e o Espiritismo a terceira revelação. Lá no capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Aí fica claro que Jesus está trazendo, Kardec está trazendo a imortalidade da alma, porque se não é desse mundo, seria do mundo espiritual. No terceiro capítulo, há muitas moradas na casa do meu Pai, fica bem claro para todos nós a evolução do espírito, porque nós precisamos, conforme a nossa evolução, nós vamos estar galgando novos locais de morada. E no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Fica bem claro para todos nós, e quando Jesus tem aquele diálogo com Nicodemos, então fica bem claro que ali, nesse capítulo 4, quanto à reencarnação. Aí no capítulo 5, ele nos traz o bem-aventurado, ou seja, os aflitos, Ou seja, nesse capítulo ele vem trazendo para nós a lei da causa e efeito, ou ação e reação, como queira. No capítulo 6, ele vem o Cristo Consolador, ou seja, aquele que vem trazer para todos nós o bálsamo, o alívio das nossas dores. Vamos lembrar que no seu Evangelho, que ele diz, vinde a mim que estão cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Ou seja, é aquele que vem pegar nas nossas mãos, segurar em nossas mãos e ajudar a nossa caminhada. E no capítulo 7, que é esse na qual nós vamos estar estudando hoje, bem-aventurados os pobres de espírito. Aí vamos mergulhar então nas verdades do Cristo, ou seja, a início das bem-aventuranças, que vai seguindo à frente. Então, nesse capítulo tem o início do Sermão da Montanha, que é a chave de como Jesus vai nos mostrar como nós devemos nos comportar. Então, e no início desse capítulo 7, Bem-aventurados os pobres do espírito, Jesus inicia dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que dele é o reino dos céus. Esta frase de Jesus tem uma profundidade muito grande, que nós ainda espíritos, ainda em evolução, a gente não consegue entender a sua totalidade. Ou seja, tem um ensinamento muito profundo. E só para a gente entender por que Jesus não foi, vamos dizer assim, aceito, eu vou entrar um pouquinho na questão da religião judaica, mas eu não quero, em hipótese alguma, fazer qualquer tipo de crítica. É só uma observação por que Jesus não foi aceito. Na religião judaica, ele tinha como ponto principal, sendo Deus. Deus seria o centro de tudo, sendo o Criador, esse seria o ponto central do judaísmo. Deus, esse misericordioso, o Pai eterno, ele que no caso devemos voltar todas as nossas atenções.
Então, só que veja bem, quando a religião judaica tinha esse conceito, né, as pessoas, né, não tinham, assim, vamos dizer assim, um objetivo de uma vida futura. Né? Por quê? As leis mosaicas estão mais voltadas à vida material. Tá? Então, e quando Jesus, né, e quando Jesus chega, né, ele vai trazer uma nova conotação, um novo conceito para isso. Mas só para lembrar, então, nos 5 livros da Torá, né? Ou seja, no Velho Testamento, que nós temos a Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E de todos esses livros, não se trata da vida após a morte. É só quem já estudou, verão. Né? Só tem lá em Deuteronômio, né, no capítulo 18, né, de versículo 9 a 12, onde que ele fala da proibição de evocar espíritos. Né? Claro que nós temos algumas religiões, alguns conceitos religiosos, que atacam a nossa doutrina espírita, usando desse item lá em Deuteronômio. Né? Então, isso aí seria, vamos dizer assim, vamos dizer que a religião judaica, eles têm a certeza que tem uma vida após a morte. Mas, no entanto, no restante, nada disso. Né? Então, vamos lá. Para os judeus, né, que não tinham uma perspectiva de uma vida futura, porque estava muito arraigado na questão material, né, a vida, então, se estabelecia somente aqui na Terra. Né? As possíveis compensação, né, que poderia oferecer ao homem aqui na Terra, quer dizer, ele tinha esse conceito material, eram, né, o indivíduo tinha que ter uma vida longa, saúde, riqueza e prosperidade. Então, o homem que tivesse isso, né, seria então aquele, vamos dizer, que seria abençoado por Deus. Né? Portanto, né, quem não tinha esses elementos não era abençoado por Deus. Tá? Então, veja bem, eu já estive discutindo isso com outras pessoas, eles discordaram de mim, eu não quero aqui fazer qualquer tipo de polêmica. Tá? Então, isso é só para a gente ter uma ideia como era o conceito deles. Né? Então, portanto, eles tinham exatamente voltado mais para a vida material. Aí, vem Jesus fazer uma ruptura nesse conceito do judaísmo. Tá? Então, aquele jovem que veio da Galileia, né, uma pessoa totalmente desconhecida, vestimenta simples, e vamos lembrar que as pessoas que traziam o judaísmo eram pessoas letradas, pessoas que tinham um grande conhecimento, né, frequentava, estudava a Torá, e de repente veio aquele moço simples, né, que não tinha barba branca. Vamos lembrar que aqueles que estudavam, né, a religião judaica são pessoas já com uma certa idade, né, e vamos dizer que ele teria barba. Esse jovem chega totalmente diferente daqueles conceitos, daqueles princípios que eles tinham. Né, e claro, né, que vamos dizer assim, o ensinamento que o Cristo trouxe não era aceito para eles. Porque eles estavam num período de 400 anos esperando que chegasse um novo enviado de Deus. E claro, quando Jesus chega, ele é totalmente, vamos dizer assim, refutado, ele não é aceito. Mas por que Jesus está fazendo isso? Né? Porque quando nós entrarmos propriamente no assunto, né, nós veremos porque eles não aceitavam Jesus. O seu discurso, no discurso de Jesus, né, põe o homem no centro das discussões. Lá no conceito judaico, o centro das discussões seria Deus. Né? Ou seja, vamos dizer que Jesus, não que o Deus não seria importante, mas ele veio dar valor ao homem encarnado que necessitava buscar sua evolução espiritual. Então, Jesus coloca o homem como uma figura que ele precisava, através dos teus ensinamentos, buscar
instalar o reino dos céus em seus corações, né? E eu quero fazer uma observação que Jesus cita o reino dos céus, né? Vamos lembrar que nos 4 evangelhos, nós temos Mateus, que escreveu para o povo judeu. Ele cita, né, instalar o reino dos céus em nossos corações. Já nos outros evangelistas, Marcos, Lucas e João, cita, ou seja, que esses 3 vieram para escrever para os gentios, né? Ele não tinha aquela preocupação de atender a cultura judaica. Ele já cita o reino de Deus. Então, mas continuando então, ou seja, Mateus então escrevia nos seus textos o reino dos céus em respeito à cultura judaica. Ou seja, Mateus escreveu para o povo judeu e os outros demais para o gentil, né? Então aí vem Jesus, né, pregando, ou seja, dizendo para todos nós: bem-aventurados os pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 3. Ou seja, esse povo que tinha um conceito diferenciado de Jesus, né, passou a não aceitar isso, né? E no Evangelho fala, a incredulidade, né, desses zombava dessa máxima que Jesus trouxe, né? Como tem zombado de muitas outras coisas que eles não entendiam. Quer dizer, tudo aqueles conceitos que Jesus trazia, né, e disseminava para os seus, né, para eles era motivo de zombaria, né? E quando Jesus diz, né, para nós, né, pobre de espírito, né? Então, quem seria esse pobre de espírito para eles, né? Claro que para Jesus, né, tinha uma conotação totalmente diferente, porque ele veio exatamente fazer essa ruptura desse conceito judaico para trazer o conceito da boa nova de Jesus. Porque essas pessoas que estudavam, né, nos templos, né, que tinham conhecimento, né, eles tinham um entendimento totalmente diferente, não? Pessoas que tinham um certo orgulho, né, e achavam, né, que o seu entendimento, o seu conhecimento era muito maior que isso. Então, e no texto nós diz: os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, né, formam geralmente tão alto o conceito de si e da sua superioridade que considera as coisas divinas como indignas de merecer atenção. Então, ou seja, essas pessoas, né, valorizava, claro que ele valorizava muito Deus, né, tanto é que eles não falavam o nome de Deus em vão. Por isso que nos ensinos de Mateus não cita o reino de Deus, e sim o reino dos céus, né? Que era exatamente para que não entrasse, vamos dizer assim, Mateus não mantesse aquele conceito do judaísmo. Só que, no entanto, né, eles tinham, com a religião judaica, tinha um Deus muito rancoroso. Se cometesse alguma coisa equivocada, ele seria castigado, né? Então vamos lá. Concentrado em si mesmo, nos seus olhares, eles não podiam elevar até Deus. Essa tendência de acreditarem, né, superior a tudo, né, muito frequentemente os levava a negar aquilo que, estando-lhe acima, os depreciaria e negar a mesma divindade. Ou se condescendem, ou seja, tolerando, em admitir, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas desse mundo, persuadindo, ou seja, convencendo de que eles são o suficiente para bem governá-lo, tomando a inteligência que possui para a medida da inteligência universal e julgando-se apto a tudo compreender, não pode crer na possibilidade que não compreendem. Consideram sem apelo as sentenças que proferem. Ou seja, esse conceito dessas pessoas sábias, né, eles eles se julgavam pessoas de um entendimento, né, e em certos momentos eles
até, vamos dizer assim, descredenciava vamos dizer assim, Deus nosso Pai. E se recusavam a admitir o mundo invisível. Quer dizer, este é um conceito material, né? Não é isso que lhe esteja fora do alcance, é que o orgulho se revolta às ideias de algumas coisas acima da qual possa colocar-se, e o que os faria descer do pedestal onde se contempla. Ou seja, o orgulho dessas pessoas eram tantas, né, que eles não conseguiam enxergar isso. Ou seja, tinham os olhos vedados para esse ensinamento que o Cristo traziam para todos nós. Né? Daí, o só teres sorrido de mofa, ou seja, de zombaria para tudo que não pertence ao mundo visível e tangível. Né? Eles se atribuíam aos espíritos a não saberem tão grande cópia, que não pode crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para gente simples, tendo como pobre os espíritos que os tomavam a sério. Quer dizer, essa questão que Jesus trouxe, bem-aventurados os pobres de espírito, para esses, né, eles simplesmente não entendiam o que significava isso. Mas vamos ver o que vai dar. Entretanto, digam o que dizer e forçosamente lhe será entrar como outros nesse mundo invisível. Ou seja, como eles acreditavam no mundo material, o mundo invisível para eles não tinha um valor. É lá que os olhos, e vamos lembrar assim, quando o homem desencarna e ele vai para o plano espiritual, é lá que ele passa a ter uma visão diferenciada. Quando ele sai, ele perde esse corpo físico que limita o homem em todos os seus sentidos, né? E quando ele veio para o plano espiritual, ele passa a ter uma visão diferenciada. E só que eles não entendiam isso. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aqueles que desconheceu a majestade ou outros que humildemente lhe submeteu às leis, nem os compartilhar de partes iguais. Então, veja bem, aquele homem que tem a humildade e simplicidade, né, é esse que vem cumprir as leis de Deus. Aquele que é orgulho, que é vaidoso, né, está atravancando a sua caminhada evolutiva. E claro, que não que Deus não vai desconsiderar esses, mas, vamos dizer, aquele que está seguindo as leis de Deus, esse que realmente vai estar caminhando a passo largo e para que possa chegar um dia próximo de Deus. Vamos lembrar que essas pessoas que desconsideravam as leis, o ensinamento que Jesus trouxe, a Boa Nova, né, são pessoas extremamente orgulhosas. E vamos lembrar que no Livro dos Espíritos, questão 785, nos diz que o orgulho e a vaidade é o maior obstáculo na caminhada evolutiva do homem. Né? E vamos lembrar que o orgulho é um dos maiores. Ou melhor, seria o maior porque através do orgulho vem os demais. Né? Porque o cara que é orgulhoso, ele só valoriza a si. Ele não consegue olhar para o outro, né, de maneira igualitária. Né? E o egoísmo que vem acompanhado do orgulho, né, deixa o homem extremamente com o coração endurecido. O cara egoísta, né, jamais vai olhar para o próximo também, achando que, né, esse irmão, vamos dizer assim, precisa de uma ajuda. Porque o egoísta só pensa nele. E claro que no ensinamento de Jesus, ele nos ensina que nós devemos praticar a lei do amor com toda a sua pureza. Então, dizendo Jesus, o reino dos céus é dos simples, Jesus significar que a ninguém é concedido entrar nesse reino, sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Ou seja, quando nós olhar para dentro de nós e reconhecer que somos seres que precisamos estar buscando a nossa evolução, né? Precisamos estar nos livrando das nossas mazelas, aí sim, nós estaremos nos comportando como homens pobres de espírito. E ele continua, né?
eu vou repetir o que ele diz. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, que Jesus significar que a ninguém é concedido entrar no reino do céu, sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Que o ignorante, aquele que não possuidor dessas qualidades, né, será preferido, ou seja, aquele que não tem conhecimento, né, das leis, vamos dizer assim, das leis do homem, vamos dizer assim, não seria o orgulho, vaidade, né? Então, aquele que se comportar como um homem simples e humilde de coração, esse sim, né, estaria angariando o reino dos céus, né? Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria de virtude que aproxima de Deus. É o orgulho entre os vícios que dele afasta a criatura. É isso por uma razão muito natural. Há de ser humilde o ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulhoso é a revolta contra ele. Mais vale, pois, né, o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre de espírito, ou seja, humilde, né, simples, que consegue olhar para dentro dele e rever as suas mazelas, as suas imperfeições, do que aquele que se acha, né, sabedor ou conhecedor de tudo, né? Então, repetindo, mais vale, pois, o homem para a felicidade do seu futuro, que seja pobre de espírito, conforme o mundo, né, conforme entende o mundo, do que o rico, né, que não tem as qualidades morais. Porque, veja bem, o homem pobre de espírito, ele tem as qualidades morais, porque ele consegue, né, através das suas reflexões, buscar esse aperfeiçoamento. Enquanto o homem orgulhoso fica sempre arraigado, apegado às suas imperfeições, e essa caminhada evolutiva dele vai ficar muito mais difícil. Continuando, então. Por essa razão é que os discípulos se aproximam de Jesus e lhe perguntam, né, quem é o maior no reino dos céus? Né? E Jesus chama para si o menino e coloca no meio dele e responde. Olha só, né? Digo-vos em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Ou seja, Jesus está convidando que nós possamos ter um comportamento de uma criança. Vamos lembrar que uma criança, né, ela é aquela que não consegue guardar rancor. Por mais que você chame a atenção dele, né, ou às vezes até te dá um castigo, mas da mesma hora que você oferece a mão para este, tá, ele está atendendo o seu chamado. Então, olha só a diferença. Ou seja, ele pega uma criança, né, como modelo para o qual nós devemos nos copiar. E continuando, né? Digo-vos, em verdade, que se não vos converter e tornar cais criança, não entrará no reino do céu. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. Então, quem que então seria o maior no reino do céu que Jesus está nos mostrando? Aquele que se comporta, né, como uma criança, tem simplicidade, humildade, né, sabe praticar o bem, sabe que o outro, né, na qual ele está vivendo e junto, né, tem as suas deficiências como a si mesmo, né, porque nós sabemos que nosso cadinho familiar, ou seja, na sociedade, ou seja, no trabalho, ali que nós encontramos as nossas as maiores dificuldades. Porque é convivendo com essas pessoas, que são pessoas diferentes de nós, graças a Deus, claro que cada um de nós somos espíritos individuais e cada um tem suas necessidades, tem seus vícios, mas também tem suas virtudes. E convivendo com essas diferenças, né, seja no nosso lar, no trabalho, na sociedade, é que vai fazer com que nós colocamos em prática
aquelas virtudes na qual vai fazer com que nós nos tornamos pessoas melhores, né? Vamos lembrar que Jesus, né, nos ensina que a maior caridade é quando nós entendemos o outro. Vamos lembrar, na questão 886, como Jesus entendia a caridade, né? Bondade para com todos. Ou seja, nós devemos ser bondosos, independente de quem quer que seja. Não é só no nosso lar. Ou quando eu venho aqui no centro. Eu tenho que ser bondoso onde eu estiver. Indulgente para com as imperfeições alheias, né? Ou seja, entender que o outro também tem suas dificuldades. E o último seria o perdão, a prática do perdão. Jesus constantemente está nos mostrando que nós devemos adquirir essas qualidades, são qualidades morais. Por quê? Quando a gente vai fazer algo para alguém e dá algo para alguém material, a gente está fazendo uma caridade material, né? Isso aí fica fácil. Mas quando nós praticamos a caridade moral, ou quando nós nos doamos para alguém, esse é uma das melhores caridades que a gente pode estar praticando. Porque quando nós doamos, isso tem um maior significado na nossa vida. Então, e só repetindo o que ele diz. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como essas crianças, será o maior no reino dos céus. E aquele que receber em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. Então, ou seja, aquele que bater na minha porta pedindo ajuda, é o mestre que nós estamos atendendo. Fica bem claro para nós, né? Isso. Está lá em Mateus capítulo 18, de 1 a 5. Ele toma uma criança como o tipo de simplicidade de coração e diz: será o maior dos céus aquele que se humilhar e se comportar como criança, né? Já foi citado, né? Então vou trazer um outro também, uma outra parábola que Jesus ensinou aos seus discípulos, né? Então a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus dois filhos, aproximou de Jesus com seus dois filhos, né? Vamos lembrar, os filhos de Zebedeu Tiago maior e João evangelista. E a mulher de Zebedeu é Salomé. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, é só pegar o livro Boa Nova, capítulo 4, que lá está a família de Zebedeu. Lá fala com detalhe, né? Então vamos lá. A mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou de Jesus com seus dois filhos e o adorou, e dando a entender que queria pedir alguma coisa, disse-lhe: que queres? Jesus disse: que queres? Manda, disse ela, que esses dois meus filhos tenha sentado ao teu reino, um à tua direita, outro à tua esquerda, né? Mas Jesus respondeu-lhe: não sabes o que pede, pois vos há de beber o cálice que eu vou beber? E eles responderam, os dois, né? Podemos, né? E Jesus replicou: é certo que bebereis o cálice que eu beber, mas pelo que respeita a vós sentardes à minha direita ou à vossa esquerda, não me cabe a mim conceder. Isso será para aquele a quem meu Pai a tem preparado. Ou seja, a mulher, Salomé, a mulher de Zebedeu, levou seus dois filhos e pediu para que sentassem um lado direito e o lado esquerdo. Mas será que nós tivéssemos essa oportunidade, a gente não faria o mesmo? Né? Eu tenho certeza que se nós tivéssemos, nós faríamos o mesmo. Mas, no entanto, eles não sabiam qual seria, né, o que Jesus estaria passando para trazer esse ensinamento para todos nós. Quando ele fala, né, que ambos terei que beber o cálice, né? O que seria o cálice? As dificuldades que o Cristo passou, né?
as suas mensagens foram rejeitadas, né? O povo judeu não acreditava nele, a tal ponto que todos nós sabemos que ele foi levado à crucificação. Mas isso, né? Todos os seus discípulos, né? Claro que esses dois, né, tornar seus discípulos, eles passaram pelas dificuldades como aqueles divulgadores da Boa Nova. Nós sabemos que todos eles foram assassinados, menos João. João foi o único discípulo de Jesus que não foi assassinado. E ouvindo isso, continuando lá sobre os dois filhos de Zebedeu, ouvindo isso, os 10 apóstolos se encheram de indignação. Ou seja, quando Salomé pediu para que os dois colocassem os 2 filhos, os outros 10 não gostaram, né? Jesus chamou-os para perto de si e lhe disse: sabeis que os princípios da nação as domina, e que as grandes se tratam com autoridade. Assim não deveis ser entre vós. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se maior, quer dizer, ele está advertindo os 10 apóstolos, né? Aquele que quiser se tornar-se maior, seja vosso servo. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja o vosso escravo. Ou seja, Jesus está dizendo para todos nós, né, que nós devemos nos colocar, né, numa situação de serviência, né, e não se querer ser servido, né. Vamos ver que lá na frente ele vai dizer que ele não veio aqui para ser servido, e sim para servir. Então, e continuando, do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Ou seja, então, quando os seus 10 apóstolos repreenderam aquela atitude de Salomé perante os 2 filhos de Zebedeu, eles simplesmente, né, não achavam que aquilo estava certo. E Jesus vem mostrar que eles deveriam aceitar aquilo e jamais, né, achar que aquilo era uma situação indevida, né? Porque claro que ela estava se colocando como mãe e ela estaria pedindo isso para que pudesse colocar seus 2 filhos. E continuando, né? Jesus entrou em um dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua refeição. Outro momento que Jesus vai trazer um ensinamento para todos nós, né? Os que lá estavam observaram, né? Quer dizer, o povo judeu. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola dizendo, né, quando fordes convidado para as bodas, não tomeis os primeiros lugares, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos acha convidado, venha dizer-vos, né, dai o vosso lugar a esse, e vos seja constrangido a ocupar, cheio de vergonha, e o último lugar. Ou seja, né, será que nós precisamos, né, estar buscando os primeiros lugares? Ou nós temos que colocar, né, um pouquinho um passo mais atrás? Né? Será que nós precisamos ser protagonista da situação? Ou nós devemos ser aquele que está pronto para trabalhar com Cristo? Né? Porque exatamente agindo desta maneira que nós estaremos usando, né, esse momento de simplicidade e humildade, para que, se o dono da festa, o dono da casa chegar e pedir para que eu saia desse local, eu não vou me sentir constrangido, como ele nos diz, né? Portanto, todo aquele que se eleva será rebaixado. Então não adianta eu querer ser protagonista, querer ser, vamos dizer assim, aparecer, porque se caso isso acontecer, vai chegar um momento que eu serei rebaixado, né? Aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixar será elevado. Então todo aquele que se colocar em situação de humildade, simplicidade, né, você pode ter certeza que ele será levado, né, de uma situação melhor. Ou seja, ele será, aquele que sentou lá no fundo, né, ele poderá ser convidado para sentar na frente. Ou seja, nós
precisamos ter sempre a humildade, a simplicidade em todos os momentos que nós estivermos em nossa caminhada. E ele toma a simplicidade de uma criança, mostrando como nós devemos ter esse comportamento, né? Será que o reino dos céus é para aquele que se humilhar? E se fizer pequeno como a criança? E eu acho que quanto a isso nós não temos dúvida. Aquele que for orgulhoso, né, ele está distante de ganhar esse reino dos céus. Porque nós sabemos que Deus está constantemente nos dando essa oportunidade. Porque aquele que se colocar em situação de humildade e simplicidade, ele estará caminhando para receber esse reino dos céus. E aquele que estiver em situação ainda equivocada, né, a um momento Deus vai dar a oportunidade para que ele reveja isso, né? As mesmas ideias fundamentais nos depara de outra máxima que Jesus. Seja vós servidor, aquele que quiser tornar-se maior, né, e nesta outra, né, aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se elevar será rebaixado, né? Mais uma vez, ele mostrando para nós, né, que nós devemos nos comportar de maneira, né, simples, né, de maneira simplória, sempre buscando, né, nos colocar como um servo de Deus, sempre nos colocando como sendo, né, necessário a nossa evolução para que nós possamos ser pobres de espírito, ou seja, ser pessoas que precisamos estar sempre revendo aquilo que nós fazemos, para que nós possamos, através dessa caminhada, nós estarmos caminhando no caminho do Cristo. O Espiritismo, né, nos aprova, por exemplo, a teoria mostrando na posição de grandes no mundo dos espíritos. Aquele que se colocar pequeno nesse mundo, com simplicidade, humildade, né, ele, quando ele for para o plano espiritual, ele estará galgando um lugar mais elevado. Mas aquele que se achar grande aqui, né, quando ele for para o plano espiritual, ele será ao contrário. Vamos lembrar no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, a rainha, né, que chegou no céu. Chegando lá, ela achou que ela seria recebida um tapete vermelho, né? E, no entanto, fica bem claro, né, que foi um grande engano. As pessoas que trabalhavam com ela tinham muito mais luz que ela. Então, ou seja, ela como grande aqui, né, claro que grande seria materialmente, uma pessoa rica, poderosa, quando chegou no plano espiritual, né, se viu sua luz muito apagadinha, vamos dizer assim, né? E aqueles que serviam para ela, né, quer dizer, tinham humildade e simplicidade, quando chegou lá, né, eles tinham muito mais luz do que ela. Outro momento que a gente pode estar buscando também é no livro Voltei, onde Friedrich Figner, né, quando chegou lá no plano espiritual, claro que ele era um trabalhador do espiritismo, mas tinha algumas situações, né, que ele não valorizava. E chegando lá, ele ficou até envergonhado, né? Porque ele chegou lá e encontrou companheiros que tinham trabalhado com ele aqui, tinha uma grande luz, e a luz dele estava apagadinha, né? E nós precisamos fazer com que, quando nós chegarmos lá no plano espiritual, né, essa luz nós esteja um pouco mais acesa. Claro que não jamais vamos chegar lá como Bezerra de Menezes e outros, né, grandes espíritos aí, mas que a nossa luz esteja um pouquinho mais, né, de brilho, né? Eu quero trazer para vocês aqui, lá no livro Céu e Inferno, capítulo 3, ele nos diz, a vida nos mundos superiores já é uma grande recompensa. Ou seja, para aquele espírito que se trilhou no caminho do Cristo, se colocou com simplicidade e humildade, né, e buscou a sua evolução espiritual, né, ele vai chegar lá, ele vai ver a sua recompensa. Visto nós acharmos isento, né, aí dos males, quer dizer, esse indivíduo que se colocou, né, seguindo os caminhos do Cristo, ele chegou lá, ele não vai ter mais dificuldades, não vai ter mais dores, não vai ter mais aflições, né? E ele diz, visto que nos achamos isentos aí dos males e das vicissitudes terrenas, o corpo menos material, quase fluídico,
são sujeitos aí às moléstias, às enfermidades. Tampouco têm as mesmas necessidades. Quer dizer, quando nós estiver no plano espiritual, que a gente buscar a nossa evolução, nós estaremos livres totalmente disso aí. Excluindo os espíritos maus, que gozam dos homens pela plena paz, sem outras preocupações além do adiantamento e do trabalho intelectual. Então, nós como espírito, que estamos aqui buscando a nossa evolução espiritual, nós temos que ter esse comportamento para quando nós chegarmos lá, a gente ter essa felicidade plena. Vamos lembrar que a felicidade plena nós só vamos ter quando nós nos tornarmos espírito puro, né? Nós somos seres ainda encarnados, que estamos aqui no mundo de expiação e prova, né? Mas todos nós estamos galgando novos degraus, e uma coisa é um fato, que todos nós um dia seremos espírito puro. Nós somos fadados a isso. Claro que essa caminhada desse espírito puro vai depender da busca de cada um. Aquele que buscar, está trilhando o caminho do amor, né, seguindo o ensinamento que o Cristo trouxe para nós, claro que isso aí será uma caminhada, será mais curta e mais rápida. Mas aquele que estiver enveredado pelo caminho do mal, né, essa caminhada dele será muito mais longa. E ele continua dizendo lá no livro Céu e Inferno: reina lá a verdadeira fraternidade, porque não há egoísmo, a verdadeira igualdade, pois que não há orgulho, é a verdadeira liberdade, pois não há desordem a reprimir, nem ambiciosos que procuram oprimir os fracos. Então, esses vícios que temos aqui na Terra, lá no plano espiritual, né, isso não tem. E ele continua. Tá? Se alguém quiser ler, está lá no capítulo 3, o céu, no item 11. E depois, lá nesse mesmo capítulo, no item 12, ele fala assim: a suprema felicidade consiste no gozo de todos os esplendores da criação, que nenhuma linguagem humana jamais poderá descrever, que a imaginação mais fecunda não poderia conceber. Ou seja, a felicidade é tanta que nós não conseguimos mensurar isso, né? Mas eu tenho certeza que um dia nós estaremos lá usufruindo dessa felicidade. Consiste também na penetração de todas as coisas, na ausência do sofrimento físico, né, e morais, e adiantamento moral, numa satisfação íntima, numa serenidade que a alma imperturbável, né? Ou seja, essa satisfação é tão grande que não tem nada que irá nos perturbar. Apesar que lá no plano espiritual isso aí não é possível. O amor envolve a todos. Portanto, a ausência de atrito, conveniente com o contato com os maus, quer dizer, lá essa situação não existe, e acima de tudo, na contemplação de Deus e na compreensão dos seus mistérios revelados nos mais dignos. Quando nós tivermos se tornar espírito puro, esses mistérios não haverá mais. E eu quero só fazer um esclarecimento sobre a diferença céu e inferno que a doutrina espírita traz para todos nós, né? Nós vamos encontrar lá no livro, eu achei por bem pegar esse conteúdo que está lá no livro do EAD, no livro 2, roteiro 1, as bem-aventuranças. Tá? Ele nos diz: durante muito tempo o vocábulo céu, né, céu que seria no plano, vamos dizer assim, espiritual, foi entendido como um lugar circunscrito, um lugar, né, vamos dizer, limitado. Né? Claro que eu, né, também quando eu estava na outra religião, eu tinha esse conceito, que quando eu morresse e me tornasse um espírito, né, puro, sairia voando e ia ficar no local, né, gozando da vida, vamos dizer assim, né, se é que a gente pode dizer dessa maneira. Né. Então, essa concepção é ainda alimentada por muitos, que costumam delimitá-lo como regiões superiores do plano espiritual. Né. Segue a ideia no plano mais elevado. Ou seja, assim como tem no plano elevado, onde, né, estariam os espíritos superiores, vai ter também o inferno, que seria diferente. Ou seja, o inferno também seria um local circunscrito. Só que, no entanto, nós sabemos que isso, a doutrina espírita nos traz uma conotação um pouquinho diferente. Então, vamos lá o que ele nos diz. Tá? Podemos nos livrar, né? Podemos nos ligar às vibrações superiores quando nossos espíritos se vinculam à contemplação da paz e da segurança, no alicerce da humildade operante.
compreendemos então que o céu e o inferno são estado da alma. Ou seja, esse estado, céu e inferno, é aquilo que nós estamos vivendo. Vamos lembrar, no nosso lar, quando André Luiz desencarnou, né, ele ficou 8 anos no umbral, num momento de sofrimento. Mas foi um estado que ele estava passando. Né? A partir do momento que ele despertou, através das orações das pessoas que gostavam dele, né, ele foi amparado. Então, compreendemos que o céu e o inferno são estado da alma, resultante da harmonia ou do desequilíbrio íntimo. Quer dizer, quando André Luiz foi para o plano espiritual, né, em função do que ele tinha passado, ele estava em desequilíbrio, então ele ficou esse período lá vamos dizer assim, no umbral. Operar no céu significa educar-se, né, renovar-se, desenvolvendo a capacidade de se elevar, de forma que o estado da bem-aventurança torne-se uma realidade. Então, quando nós, né, tivermos esse conceito, né, de que o reino é algo que nós temos para nos usufruir, né, estará afastado todas as outras possibilidades. Que o reino dos céus, né, é a paz de espírito que nós temos. É você olhar para o outro, né, de maneira igualitária. Ver que o outro é igual a mim. Eu não sou melhor do que ninguém. Então, quando nós tivermos essa consciência, né, essa paz de espírito estará presente em cada um de nós. Então, portanto, bem-aventurado ou feliz são aqueles que têm simplicidade, humildade, porque esse estará caminhando para instalar nos seus corações o reino de Deus, conforme fala João, Lucas e Marcos, ou então o reino do céu, como prega Jesus e Mateus. Que nós possamos, né, através de nossa caminhada, estar buscando ser pessoas simples de coração, humilde, e que possamos, junto nessa caminhada, sempre ser pessoas melhores. Que o Mestre Jesus nos ilumine e abençoe, hoje e sempre. Obrigado.